Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios da medicina da dor, a Síndrome da Dor Complexa Regional, que a gente vai chamar aqui de SDRC. Sabe, é uma daquelas condições que realmente vira de cabeça para baixo tudo o que a gente acha que sabe sobre como o corpo sente e processa a dor. Para a gente começar a entender, pensa só no seguinte: imagina uma fratura simples no pulso, sabe? Coisa que em algumas semanas deveria estar tudo certo. Só que não fica. Pelo contrário, a dor não só continua, como ela se transforma em uma coisa agonizante, muito pior. Essa é a grande questão, o enigma da SDRC. É uma dor que não faz o menor sentido em relação à lesão que começou tudo. Então, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para montar esse quebra-cabeça, o primeiro passo é definir o que é, afinal, essa condição tão esquisita. Olha, o ponto-chave é o seguinte: a SDRC é uma dor crônica que pode aparecer do nada ou ser provocada. Mas o que a torna tão única é uma característica muito específica. Ela não respeita os mapas dos nervos do nosso corpo, o que a gente chama de dermátomos. É como se a dor decidisse pintar fora das linhas, sabe? Ela acaba afetando um braço ou uma perna inteira, com umas alterações que até parecem inflamação, mas não é bem aquela inflamação que a gente conhece. E essa confusão toda em volta da síndrome fica bem óbvia quando a gente olha a quantidade de nomes que ela já teve ao longo da história. Já foi chamada de distrofia de Sudeck, causalgia, distrofia simpático-reflexa, ufa! Todos esses nomes mostram o quanto foi difícil para os médicos entenderem e classificarem uma coisa tão complexa. E claro, isso acabou atrapalhando o diagnóstico e o tratamento por muito tempo. E aí, quando a gente vai olhar os números, um padrão bem claro aparece. A condição é muito mais comum em mulheres. A gente está falando de mais ou menos 71% de todos os casos. E para complicar ainda mais o cenário, tem a idade em que ela geralmente dá as caras. O pico de incidência é ali entre os 40 e 50 anos. Pensa bem, é uma fase de plena atividade na vida da pessoa, o que só aumenta o impacto devastador que essa síndrome pode ter no dia a dia. Ok, agora vamos para a próxima fase da nossa investigação. O que acontece de errado lá dentro do corpo para causar uma tempestade dessas, uma reação tão extrema? Para começar, é bom a gente saber que existem dois tipos. O tipo 1, que é, sim, a imensa maioria dos casos, acontece depois de uma lesão qualquer, que não machucou diretamente um nervo importante. Já o tipo 2, que é bem mais raro, aí sim ele está ligado a uma lesão nervosa bem clara, bem específica. O coração do problema aqui é um processo chamado inflamação neurogênica. Parece complicado, mas a ideia é a seguinte: o próprio sistema nervoso começa a soltar substâncias que causam inflamação, tipo CGRP e substância P. E o resultado? Dor, inchaço, mudança de temperatura. A analogia é perfeita. É como se o alarme de incêndio do corpo disparasse e o botão de desligar simplesmente quebrasse. Fica ligado o tempo todo. E a síndrome não fica parada, ela evolui, em fases. Tudo começa com a fase aguda, quando o braço ou a perna fica quente, vermelho, inchado. Depois, a coisa muda, vem a fase distrófica, e o membro fica frio, pálido, por causa da contração dos vasos sanguíneos. E por último, se nada for feito, vem a fase atrófica, que é quando a falta de movimento leva à rigidez, à perda de músculos e, nos casos mais sérios, até a deformidades. E essa ideia nos leva a um conceito fundamental aqui, a tal da neuroplasticidade. Só que para o mal. É como se o sistema nervoso fizesse uma religação toda errada. Ele literalmente aprende a sentir dor. Ele cria uma memória da dor. E aí, o cérebro continua disparando esse sinal mesmo que a lesão original já tenha sarado há muito tempo. Tá, mas com um quadro tão maluco assim, como é que os médicos conseguem fechar um diagnóstico? Bom, é aí que entra uma espécie de checklist de detetive, um protocolo super importante conhecido como Critérios de Budapeste. E aqui vem um ponto crucial, talvez o mais importante de todos. Não existe um exame de sangue, uma ressonância, nada que aponte e diga, olha, é SDRC. O diagnóstico é 100% clínico. Ele depende totalmente da história que a pessoa conta e do que o médico consegue observar no exame físico. Os critérios de Budapeste colocam ordem na casa, organizam essa investigação. Funciona assim. Para confirmar o diagnóstico, a pessoa tem que relatar pelo menos um sintoma em 3 de 4 categorias, que são a sensorial, a vasomotora, a sudomotora e a motora. Mas não para por aí. O médico, na hora do exame, precisa ver um sinal em pelo menos 2 dessas mesmas categorias. E claro, um detalhe final super importante, não pode ter nenhuma outra doença que explique tudo aquilo. Beleza, diagnóstico fechado. E agora?
A jornada se volta para o tratamento, para o manejo da condição. E é aqui que a gente encontra umas coisas bem interessantes, até surpreendentes. A primeira coisa que vem à cabeça é, poxa, uma coisa tão complexa assim, tão cheia de detalhes, dá para prevenir? E por incrível que pareça, a resposta é sim, parece que dá. Olha que interessante. Vários estudos mostram que usar vitamina C depois de uma fratura ou cirurgia pode ajudar a prevenir a SDRC. As doses variam bastante, de 200 a 1.500 mg por dia, por um período de 50 dias. A ideia é justamente reduzir o risco, principalmente naquelas pessoas que já têm uma chance maior de desenvolver o problema. Agora, sobre o tratamento, não existe uma pílula mágica, uma bala de prata. É um trabalho em equipe, uma estratégia com várias frentes. O primeiro passo é controlar a dor, mas esse controle tem um objetivo maior: permitir a reabilitação, que é a parte mais importante. Terapia física, terapia ocupacional, tudo isso é absolutamente essencial e muitas vezes precisa vir junto com um suporte psicológico também. E aqui está o grande paradoxo, que é também a chave de tudo. Mexer dói, mas ficar parado dói ainda mais. Piora tudo. Então, o objetivo principal é quebrar esse ciclo vicioso. O controle da dor, os remédios, eles funcionam como uma ponte para dar a condição da pessoa conseguir se movimentar e começar a recuperar a função daquele membro. Para construir essa ponte, os médicos lançam mão de medicamentos bem específicos para dor neuropática, como certos antidepressivos ou os gabapentinoides. E se só isso não der conta do recado, existem opções mais avançadas, como bloqueios de nervos específicos, tipo o do gânglio estrelado, se o problema for no braço. E, em último caso, pode-se até pensar na implantação de neuroestimuladores. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A SDRC nos ensina de uma forma bem dura que o nosso cérebro pode aprender a dor. Aprender a ponto de criar uma memória, uma cicatriz que não se vê. Então a pergunta que fica no ar é, se nosso sistema nervoso é tão poderoso a ponto de aprender a dor com essa intensidade toda, será que ele não guarda também um poder talvez ainda inexplorado de conseguir desaprender essa dor?